Então ele me convidou para começar a operação. Você falou da importância do tempo, né? O tempo voa, né? A gente quer aproveitar cada segundo, já em 2012. Então, desde lá eu comecei a operação da minha casa. A gente está indo agora para o 5º escritório. A gente se tornou líder absoluto de market share aqui no Brasil. A gente tem 3 vezes mais market share que o segundo colocado pela GfK. E foi assim que eu comecei e me tornei, comecei na operação da Logitech em 2012. O cenário macroeconômico, a Selic alta, vocês têm produto para todo tipo de público. Como é que isso está impactando o negócio de vocês? Existe algum impacto visto? Vocês trabalham algum tipo de estratégia para driblar essa situação? Como é que vocês estão trabalhando? Claro que afeta, mas às vezes a gente vê que, em vez do cliente que ele gostaria de comprar o produto AAA Premium, ele vai na Logitech e vai para o middle, vai de entrada e vai depois numa escadinha quando a situação melhora. A gente está sempre lançando novos produtos, né? Então, isso, às vezes a gente foca muito, então vamos tentar agora lançar mais produtos de entrada, porque é o que o mercado precisa. Ou, por exemplo... Porque às vezes as pessoas têm a ideia de que vocês estão vendendo só periféricos e não estão desenvolvendo... Vocês estão desenvolvendo. Com certeza. O software é grande parte da Logitech hoje também, né? Hoje em dia o software, na verdade, é um grande segredo, né? Que você consegue fazer atualizações e às vezes renovar um produto através do software que a gente utiliza. No mouse, a gente tem um software que é incrível. Você consegue customizar qualquer... você quer fazer qualquer atividade ou ação, você consegue apertar um botão e já entra na sua página predileta. Você customiza através do mouse. Olá, mais um DC News Talks no ar, o videocast da agência DC News, a agência de notícias da Associação Comercial de São Paulo. Hoje o tema é varejo, ligado ao mundo da tecnologia, ao mundo dos games. Como você viu aí no teaser, comigo na mesa, Jairo Rosenblit, CEO da gigante Logitech, empresa multinacional suíça de tecnologia, fundada em 1981, que se consolidou como líder global de periféricos para computadores e dispositivos eletrônicos. Periféricos são itens ou acessórios para computadores, como mouses, teclados e fones de ouvido. Com receita de 4,2 bilhões de dólares em 2024, a companhia, que tem ações negociadas na Nasdaq Global e também na Bolsa Suíça, tem operação no Brasil desde 2012, sendo um dos seus principais mercados. Compartilho também a mesa hoje com Vitor Marques, repórter da agência DC News. Jairo, muito obrigada pela sua presença. Vitor, obrigada também. Obrigado, Bruna. Obrigado, Bruno. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço o seu tempo, super valioso. Jairo, vamos começar com o seguinte. Eu gostaria de saber primeiro um pouco da sua trajetória. Como é que você foi parar na Logitech como CEO, um cargo tão importante numa empresa que tem uma relevância global no setor de varejo? Ótimo. Eu gosto muito de responder essa pergunta, porque acho que é fundamental você construir pontos, né, durante a sua carreira. E acho que é um bom exemplo que eu vou dar, porque o presidente atual, né, que é meu chefe atual, eu trabalhei com ele no passado. Então fui vindo de algumas empresas com indicação. Então, assim, eu comecei a minha carreira com multinacionais, eu trabalhei na Gillette e na Kodak. Foram grandes escolas onde eu tive chance de trabalhar com marketing, finanças, vendas. Então foi fundamental para a formação da minha carreira. E depois o Brasil tem muita oportunidade, mas é um país extremamente complexo. E aí eu me especializei em trazer empresas de fora para o mercado brasileiro, em começar operações no mercado brasileiro e ajudar essas empresas a desenvolver aqui no Brasil. Eu fiz ao todo, foram 6 empresas que eu trouxe de diferentes segmentos, de diferentes países, de Taiwan, dos Estados Unidos, de Israel. Foi uma experiência também muito legal. Culturalmente, né? Culturalmente, de novos negócios, né, abriu muito o leque, a minha experiência em todos os sentidos, até que um dia a pessoa que tinha sido presidente na Kodak, que eu tinha trabalhado com ele, né, hoje eu falo Kodak, é incrível que meus filhos não sabem o que é Kodak. Não sabe, na época era uma das empresas mais valiosas, estava entre as 5 mais valiosas do mundo na época. Mas foi muito bom também para aprender o que não fazer, né? Então foi uma grande escola Kodak. Na época, o presidente da Kodak, eu trabalhava toda a divisão digital lá, eu fiquei por 5 anos, então eu vi muita coisa interessante.
ele se tornou presidente da operação de Ásia-Pacífico e América Latina da Logitech. E aí ele me fez um convite. A Logitech tinha tentado entrar 2 vezes no mercado brasileiro, não tinha conseguido, não tinha dado certo a operação. E eles queriam muito entrar porque, de novo, o Brasil era, né, um mercado gigantesco na época, entre os 5 maiores mercados de computadores no mundo. A Logitech já era líder mundial e no Brasil não tinha presença praticamente nenhuma, era muito pequeno, através de uma importação ou outra. Então ele me convidou para começar a operação. Você falou da importância do tempo, né? O tempo voa, né? A gente quer aproveitar cada segundo, já em 2012. Então, desde lá eu comecei a operação da minha casa. A gente está indo agora para o 5º escritório. A gente se tornou líder absoluto de market share aqui no Brasil. A gente tem 3 vezes mais market share que o segundo colocado, já pela GfK. E foi assim que eu comecei e me tornei, comecei na operação da Logitech em 2012. E como é que foi um pouco dessa trajetória da empresa quando chegou aqui no Brasil, Jairo? Quais foram as principais dificuldades quando entrou aqui? Que barreira que ela enfrentava, que ela não conseguiu nessas 2 outras vezes, que vocês conseguiram ultrapassar? Acho que muito importante é entender o mercado, né? Então, o mercado brasileiro é extremamente complexo. E eu costumo dizer que no Brasil você tem vários países dentro de um país, né? Você tem todos os tipos de público. Você tem o público super high, você tem o middle e você tem o público de entrada. E aí você pode ter produtos, né, para atingir todos esses públicos e criar esse desejo. Então, eu acho que o mais importante no início, a gente fez um planejamento estratégico e um estudo bem detalhado de como entrar no mercado brasileiro e como gerar valor para o nosso cliente. Então, na época, né, a gente via que o mercado tinha... Olha que interessante. O mercado brasileiro tinha mais marca de acessório de informática do que a própria China. Na época, eram 98 marcas que se encontrava de mouse no mercado brasileiro. Marcas nacionais. Marcas nacionais que iam... Às vezes, a mesma fábrica na China produzia para 3, 5, 10 marcas. Eles só mudavam a marca, a embalagem. Entendi. Mas criavam uma bagunça na cabeça do consumidor. E o forte na época ainda era o varejo, né? Então você chegava na loja, diversos produtos, e quando você gera uma confusão no consumidor, o que acontece é que ele tende a ir para o produto mais barato. Então o que a gente trouxe? A gente fez alguns estudos e trouxe um diferencial para o mercado, que por que não a gente fazer uma exposição diferenciada? Então a gente sugeriu para os principais varejistas fazer um teste de pegar os nossos produtos, tirar fora da caixa, fazer um display, onde a pessoa podia experimentar o produto, testar, ver, entender qual que é a diferença de um mouse. Porque tem mouse que é para quem é um developer, um desenvolvedor. Tem mouse que é para ergonomia. Tem mouse que é mais para quem é produtos da Apple. Tem mouse de entrada. Mas se a pessoa não sabe qual é o produto e não sente, ele acaba indo para qualquer um. Então a gente fez esse trabalho e deu super certo, tanto que os varejistas chegaram, não, agora a gente começava teste em 3, 5 lojas, a gente começou a aumentar o ticket médio deles de 30% a 50%, só mudando a exposição, e aí eles falaram, não, agora eu quero em todas as lojas. Então esse até foi um case com a própria Calunga, a gente começou com 3 lojas, depois passamos para mais de 200 lojas. Isso que eu ia falar, você está falando de varejo físico, né? Estou falando de varejo físico. Mas no online, a gente fez algo, né, é um outro mundo, mas a gente trouxe para o online como que o consumidor poderia mais perto se sentir do físico. Então, sim, a gente chama conteúdo A+, né? Um conteúdo especial, que é com todas as fotos, com todos os vídeos, com realidade aumentada, onde você colocava você viu o headset na sua cabeça, você viu o mouse em realidade aumentada pelo celular. Vocês investiram em conteúdo mesmo? A gente investiu muito em conteúdo e muito em explicar e ensinar para o consumidor a diferença de um produto para outro e por que valeria a pena gastar um pouquinho a mais. Então, e isso deu muito certo, porque nossos principais parceiros começaram a vender cada vez produto melhor, com mais valor agregado e fidelizando seus clientes. Isso acontece na operação global ou isso é algo que aconteceu no Brasil e... Enfim. A gente pega, né, as boas práticas, acho que isso que é legal de trabalhar numa empresa global, que a gente consegue, né, entender em outros mercados, e é muito legal que tanto eu como o meu time, a gente gosta de estudar bastante, né? O que está acontecendo na Austrália, no Japão, e o que está acontecendo no México, na Argentina. A gente pega mercados que são parecidos com o nosso, mas a gente pega mercados que não tem nada a ver.
Porque às vezes tem algumas ideias lá que... Podem funcionar aqui. Pode funcionar aqui. Ou às vezes não tem nada a ver também. Ou às vezes não tem nada a ver, mas a gente adapta alguma ideia. Uhum. Então, e muitas coisas que a gente cria aqui também foram implementadas em outros mercados. Então, isso assim, é demais. Eu acho que a gente... É muito importante, né? E é muito legal já entender o que está sendo feito ao redor do mundo. A gente tinha uma pergunta que é o seguinte, é para você contar um pouco a história da Logitech. Isso que você acabou de falar é uma história de transformação, fato. Sim. E acho que a história da tecnologia vai se transformando com o passar do tempo, porque, enfim, novidades vão aparecendo. Agora, o assunto da moda é a inteligência artificial e por aí vai. E acho que vocês caminham muito com a tecnologia, total. É o core de vocês. Eu queria que você contasse brevemente a história da Logitech até ela se tornar gigante, que ela se tornou listada, etc. Claro. Eu acho que a história da Logitech ela é extremamente interessante porque ela é uma empresa que está sempre se reinventando. Então, assim, a Logitech começou com 3 amigos em Lausanne, na Suíça. Até hoje, 100% dos produtos são desenvolvidos na Suíça. Todos os nossos produtos são desenvolvidos na Suíça. Tem a fabricação ao redor do mundo, a gente tem diversas plantas, mas é tudo desenvolvido na Suíça. E isso eu gosto de ressaltar porque tem uma diferença enorme, né? O DNA das culturas suíça é algo... Toda vez que eu vou para lá, vou para os laboratórios, eu saio mais apaixonado. Porque eles têm um cuidado e um carinho com o desenvolvimento, com a qualidade do produto, que é algo impressionante. Então, assim, acho que esse DNA ajudou muito no crescimento da Logitech. E a Logitech sempre foi investindo em pesquisas para entender o comportamento do consumidor e para lançar novos produtos. A gente começou com mouse, aí foi... com acessórios de informática, com teclado, com headset, com webcam, foi aumentando a linha. Durante muito tempo a gente ficou com essa categoria, até surgir no mercado, você lembra, alguns anos atrás, uns 15 anos atrás, entrou os tablets para o mercado e muita gente começou a se perguntar, nossa, o que vai ser de uma empresa de acessórios de informática? Porque naquela época falaram, não, o tablet vai dominar o mercado, não vai ter mais notebook, computador, vai ser tudo tablet. Foi muito bom para a empresa, né? Foi, acho que, uma grande oportunidade da gente entrar em novos mundos. A gente investiu no negócio de tablet, então trouxe acessórios de tablet também. Hoje a gente é um grande parceiro da própria Apple ou qualquer produto Android também, a gente tem acessórios de tablet. Mas a gente, a partir daí, começou a focar e investir em novos mercados. Por exemplo, o mercado de games, que a gente sempre tinha, mas era um mercado menor. Hoje é uma das principais categorias de negócio da Logitech. O negócio de games bilionário, né? Aquele dado que quase metade da população, 3,4 bilhões de pessoas são gamers. Eu acabei de descobrir que eu sou gamer. Você também joga no celular, você é gamer. Então, e tem potencial, porque aí você usa o headset, né? Para não atrapalhar ninguém. Então, assim, é um mercado gigantesco. A Logitech entrou muito forte. Hoje ela é líder global do mercado de acessórios para games. A gente entrou muito também na criação de conteúdo também, então a gente, além de desenvolvimento, a gente comprou algumas empresas também, então, por exemplo, de conteúdo a gente comprou a Blue, que era considerada a top da top de microfones, né, de captação de áudio. A gente entrou muito forte na divisão de B2B, então videoconferências, um negócio que é um dos principais da Logitech hoje, ajudar as empresas a ter uma qualidade de comunicação muito boa. E aí, como explodiu a questão do home office também, a gente ajuda a empresa, tanto quem está em casa, como quem está no escritório e o híbrido, né? Acho que a gente tinha uma pergunta sobre isso, né? Eu queria te perguntar, Jairo, porque a gente está com um movimento muito grande agora, do ano passado para cá, né? Onde tem muitos CEOs forçando a volta para o escritório também. Queria entender se isso também impacta a demanda de vocês. Porque é claro que o home office ele usa esses equipamentos para uma comunicação melhor. Mas isso tem sido usado também no escritório físico das empresas, né? Bastante. Na verdade, a gente tem diversos projetos. A gente conseguiu criar uma linha de produtos, né, que atende salas de pequeno, médio e grande porte. E conseguiu, né, a gente estava até batendo um papo aqui antes de começar, né, a importância de demonstrar esses produtos, porque hoje em dia as empresas têm um grande desafio, que é o desafio,
colaboradores que estão na empresa, tem colaboradores que estão espalhados ou pelo país, ou pelo mundo, ou até fornecedores e clientes. Então, assim, a gente conseguiu desenvolver um produto para facilitar essa comunicação e que seja um negócio que, né, se sinta o mais presencial possível, mesmo que você esteja virtual. Então, só para te dar um exemplo do que a gente criou e que acho que é muito legal, uma das questões chaves é o barulho, né? Então, você está numa reunião, com a questão de inteligência artificial, a gente ensinou para o hardware, através dos softwares dos nossos produtos, 20 mil tipos de vozes. Então, o que acontece? Tudo que não é voz, não é captado. Então, bateu a porta, passou uma ambulância, caiu uma caneta, ele só capta a voz humana. Então, isso faz, para uma reunião, quem está do outro lado, super... Ou, por exemplo... Porque, às vezes, as pessoas têm a ideia de que vocês estão vendendo só periféricos e não estão desenvolvendo... Vocês estão desenvolvendo. Com certeza. O software é grande parte da Logitech hoje também, né? Hoje em dia, o software, na verdade, é um grande segredo, né? Que você consegue fazer atualizações e, às vezes, renovar um produto através do software que a gente utiliza. No mouse, a gente tem um software que é incrível. Você costuma customizar qualquer... você quer fazer qualquer atividade ou ação, você consegue apertar um botão e já entra na sua página predileta, você customiza através do mouse. Nossa, mas como é que funciona isso? Então, a gente tem tudo baseado em software, né? Que você vai fazendo a customização. É por IA? Não é por IA, é um software próprio da Logitech, né? Que você vai fazendo a customização. E isso funciona super bem para não só para desenvolvedores, mas para gamers ou para gente do dia a dia, para facilitar e para você ganhar tempo, né? E já que você levantou a bola, a gente conversava anteriormente sobre a importância do mouse. Gente, esse é uma... Até tem uma brincadeira para fazer com vocês, né? Um dos assuntos, né, que a gente sempre gosta, né, na parte de marketing, para criar essa construção do awareness, marketing, falar a importância, né? Quanto que as pessoas dão importância para o mouse. Aí eu faço uma brincadeira. Você tem ideia de quanto que você percorre, né, só com esse movimento do mouse durante um ano? Quanto que o seu braço, suas mãos percorrem com o mouse durante um ano, a média do brasileiro? A menor ideia, mas eu vou chutar aqui, sei lá, uns 10 quilômetros. 10 quilômetros. E você? Uns 13, uns 14. 13. É que eu uso bastante, Você então usa deve ser um pouco mais. Boa. Bom, mas vocês chutaram bem, viu? Vocês fizeram que a turma bota 100 metros, assim? Na verdade, eu gosto de fazer essa pergunta, as pessoas não têm ideia. Não, mas realmente... Ninguém tem a menor ideia, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Ficar... E a minha resposta, as pessoas se surpreendem, porque é uma maratona. Então, são 42 quilômetros que as pessoas... No decorrer de um ano. No decorrer de um ano, só fazendo esse movimento é o equivalente a 42 quilômetros. Ou seja, um equipamento super importante. Um equipamento super importante, é por isso que a gente continua investindo tanto em trazer cada vez mais novas funcionalidades, né, novas características para o mouse, para diferentes públicos. A gente lançou agora uma linha ergonômica, de mouse, teclado, que faz todo sentido. Tem muita gente, né? Mais de 35% das pessoas, numa pesquisa, citaram, uma pesquisa interna, que tem dores, né? Todos os dias no trabalho. E grande parte dessas dores são por repetição, né? Então, essa linha ergonômica não ajuda a tirar a dor, como previne de ter muitas dores. Então, imagina, você está 42 quilômetros lá com alguma coisa, né? Você tem alguma coisa, isso pode agravar a sua dor. A tecnologia aí nesse campo realmente vem para ajudar a gente, né? Eu tenho uma pergunta para fazer sobre... Bom, vocês têm muitos produtos, todos os produtos importados. Sim. Os produtos eles vêm da Suíça, mas eles são dolarizados? Então, a gente desenvolve cria, né, toda a parte de desenvolvimento na Suíça, e a gente tem fábricas ao redor do mundo. Você pode citar alguns países? Claro, a gente estava muito concentrado na Ásia, na China, com essa questão das tarifas, né, importações. Há alguns anos a gente moveu essas fábricas, né, para daí Vietnã, para o México, para a Tailândia. A gente tem hoje... Então, é espalhado, 50% hoje China, 50% ao redor do mundo, que é muito bom, né? Não depender só de um mercado. E nem de uma moeda, né? E nem de uma moeda. E a Logitech Brasil importa 100% dos produtos.
e fornece para hoje a gente tem quase 30 mil pontos de vendas aqui no Brasil. Aqui no Brasil de Logitech. E a gente Físico, né? Clientes, eu digo CNPJs, que aí incluem físico e online. Entendi. Físico e digital. Tá, e cenário macroeconômico, a Selic alta, vocês têm produto para todo tipo de público, desde AAA até o pessoal que é o pessoal que faz compra a preço de entrada. Como é que isso está impactando o negócio de vocês? Existe algum impacto visto? Vocês trabalham algum tipo de estratégia para driblar essa situação? Como é que vocês estão trabalhando? Esse é um ponto interessante, porque o custo do dinheiro está cada vez mais alto aqui no Brasil, com juros altos, com uma flutuação da moeda, né? Então, assim, a gente sempre tenta mostrar para o consumidor que vale a pena ter Logitech por uma questão de durabilidade, conforto, produtividade, então vale a pena investir um pouco mais. Hoje eu acho assim, porque o consumidor brasileiro ele errou muito no passado de ir para o barato, hoje o consumidor está muito mais maduro, então ele procura produtos em termos gerais de marca e com um produto melhor, com uma qualidade melhor. Então, assim, claro que afeta, mas às vezes a gente vê que em vez do cliente que ele gostaria de comprar o produto AAA Premium, ele vai na Logitech e vai para o middle, vai de entrada e vai depois numa escadinha quando a situação melhora. Mas é um ponto que a gente sempre trabalha e tenta segurar também o máximo possível, aumentar os preços para a cadeia como um todo, mas tem vezes que, dependendo das variações, é inevitável ter aumento de preços. Mas vocês mexem em sortimento, nesse tipo de coisa? A gente está sempre lançando novos produtos, né? Então, isso, às vezes a gente foca muito, então vamos tentar agora lançar mais produtos de entrada, porque é o que o mercado precisa. Ou não, vamos lançar de entrada, de middle e do high. Então, a gente está sempre estudando como vai ser o nosso posicionamento e nossa estratégia. Uhum. E já que a gente está falando um pouco de como o macroeconômico afeta todo esse cenário e o preço dos produtos de vocês, queria entender como que os marketplaces internacionais que são muito fortes aqui no Brasil, como a Temu, a AliExpress, a Shopee, afetam a competitividade dos produtos de vocês. Essas empresas, né, que você comentou, elas trabalham com produtos bem de entrada, né, com um preço bem de entrada. Acaba para a gente tem um público bem exigente, assim, então que os produtos da Logitech têm um diferencial bem grande versus esses produtos. É claro que, né, um ou outro acabam testando, acabam tendo, mas o que a gente vê de experiência é que as pessoas acabam, e é muito legal que tem esses fóruns, né? Hoje em dia você acompanha tudo o que está acontecendo e a gente monitora os fóruns, por exemplo, de games. Então, por exemplo, o game é a diferença dele viver ou morrer dentro de um jogo, se ele tem um produto bom, né? Então, por exemplo, se ele tem um headset bom, o headset é 7.1, você consegue escutar a pessoa que está vindo atrás de você. E aí, quando ele está vindo, você se vira e você consegue, né? Matar o inimigo. Pegar o inimigo. Se você não tem uma qualidade boa, o inimigo te pega. E o público gamer é muito informado, né? Super informado das últimas tendências, das últimas tecnologias. É o mais informado de todos, e super exigente. E às vezes eles, né, tentam comprar algum outro tipo de produto e falam, nunca mais, nos fóruns, nunca mais, é só Logitech. E até assim, que produto eu devo comprar? Pessoal, não caiam no mais, o barato sai caro. Então, assim, nossos próprios consumidores são é o melhor marketing que tem, né? Que é a recomendação. Então, a gente fica muito feliz de ver esses fóruns, que acho que ver que o trabalho está sendo bem feito. Eu vou deixar a pergunta da reforma tributária para o Vitor Marques e vou fazer uma que tem a ver também com competitividade, marketplaces e tal. Na verdade, tem mais a ver com os parceiros de vocês, né? Porque por mais que vocês tenham o próprio e-commerce aqui no Brasil, o varejo brasileiro é um grande aliado da empresa na venda dos produtos. Vocês têm algum alvo do tipo aumentar
a presença de vocês ainda mais no território nacional? Você citou que vocês trabalham hoje com quantos CNPJs? Quase 30 mil. Quase 30 mil. Vocês têm alguma orientação, algum guidance nesse sentido de vamos chegar a 50 mil? Vocês têm isso? Não, na verdade, assim, a gente quer trabalhar com os melhores, né? Então, assim, a gente tem um trabalho muito customizado com as principais contas no Brasil. Então, todos os principais clientes têm um atendimento especial e um trabalho em conjunto, né? Acho que essas contas, cada um tem um diferencial, né? Tem grandes marcas hoje que conseguem entregar, né? Você faz o pedido de manhã, à tarde já está na sua Incrível. casa. Então, assim, pra gente é sensacional, né? Às vezes você quebrou um equipamento, à tarde já. Então, assim, a gente tem um trabalho muito efetivo com os principais players do mercado, tanto no físico, como no digital, no online, como no B2B, né? Aí é um canal completamente diferente. A gente tem uma parceria e eles são fundamentais para o sucesso da Logitech no Brasil. Só mais uma para emendar essa aí. Bom, vocês estão felizes, provavelmente, com o pessoal que está entregando o produto de vocês, com os varejistas brasileiros. Mas como é que a Logitech cresce no Brasil? Tem algumas, né? Nosso DNA é sempre, a gente vem ano após ano com um crescimento muito significativo. Eu até adoraria falar, por uma questão que está listada na bolsa, a gente não pode abrir os resultados locais. Mas a gente tem, na verdade, uma segmentação, né, de canais, né, que é fundamental. Por exemplo, o canal B2B é um dos que mais cresce atualmente, justamente por essa necessidade das empresas, né, de terem uma solução para facilitar a comunicação. Então, hoje, dentro do B2B, a gente tem grandes empresas, a gente tem governo, a gente tem pequenas e médias empresas, que a gente tem soluções para cada uma delas e que funciona, né, super bem de acordo com as necessidades. E essa estratégia de negócio, por exemplo, o governo é muito grande, né? Muito grande. É muito grande. É um dos focos de vocês. Sim, a gente tem uma área, uma divisão só de governo para atender às necessidades, né? E para mostrar para o governo também que a gente tem soluções que podem ajudar muito no dia a dia. Isso começou quando? A gente já tem essa operação há pelo menos 8 anos. Entendi. E Jairo, já que a gente falou de governo, eu queria entrar um pouco no assunto da reforma tributária. Como vocês vendem um produto físico e agora que a reforma vai estar sendo tributada direto na mão do consumidor ali, na etapa final da compra, vai exigir um trabalho muito grande tanto das varejistas como de vocês para conseguir estabilizar o preço ali, chegar num meio comum para ficar bom para o poder de compra do consumidor. Como é que está afetando vocês? Legal. Eu estou até... Semana passada, né, entrou uma head nova financeira japonesa, fica no Japão, né? E aí, na conversa, ela queria entender um pouco do P&L, da estrutura financeira do Brasil. Eu falei, não, claro. Né, tem 3 dias? E ela perguntou um pouco da precificação, como é que funciona, até porque as margens aqui são um pouco diferentes de outros lugares. E foi exatamente... Ela falou, quando começou a chegar em substituição tributária, ela falou, não... Confio em vocês, tá tudo ótimo, continue tocando, porque... Chamem um advogado. Porque ela falou assim, eu já vi, e ela tinha trabalhado, ela falou, com todos os outros mercados globais, falou, nossa, sempre escutei que o Brasil era complexo, mas eu não imaginei que era tão complexo, que era tanto um sobre o outro e diferentes. Não, e foi feita para facilitar e, em certa medida, minimizou muita coisa. Mas essas regulamentações agora é que vão pegar, né? Então, assim, no fim, tá todo mundo meio no escuro, né? Ninguém sabe muito bem o que vai acontecer. Vamos aguardar. Eu acho que a reforma, o lado bom é que vai simplificar. Exato. Né? Eu acho que a consolidação de todos esses impostos, né? No imposto, eu acho que, assim, o primeiro momento que a gente vai ter que trabalhar em paralelo com as duas vai ser até complexo. Mas vocês produzem e vendem, né? A gente traz toda a operação, né, importação para cá e atende todos os clientes. Mas eu acho que, no final das contas, simplificar é um grande ganho já para a operação como um todo. Provavelmente vocês vão ter crédito, porque vocês produzem e comercializam. Então é possível que vocês tenham crédito no final das contas. Mas, nossa, deixa para advogado.
Você tem falado aí ao longo da entrevista que vocês estão trabalhando no B2B, etc. E você falou com brilho nos olhos de um showroom que vocês inauguraram no Brooklyn, aqui em São Paulo. Você pode contar mais? Claro. Aliás, queria convidar vocês a conhecer nosso showroom. Com prazer. Foi um investimento alto e que está valendo muito a pena, porque não tem nada como mostrar o produto funcionando. Então, acho que assim, é um grande diferencial. Então, grandes clientes estão, né, visitando o nosso showroom e estão vendo a diferença do produto. Por quê? Só para dar um exemplo, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma sala grande e aí imagina que tem lá 15 pessoas numa sala de reunião. Quem está em casa, ele vê uma sala grande. A gente tem uma tecnologia que, por exemplo, ela por inteligência artificial, ela capta todo mundo que está na reunião e ela enquadra essas pessoas. E você consegue ter uma outra câmera 360 que você sempre vê a pessoa de frente. Então a gente está falando aqui, ela está vendo as minhas expressões. Ela não está vendo só aquela mesa grandona e de longe, não sabe nem quem está falando. Ela vê exatamente quem está falando e pega exatamente toda a expressão. Então isso, quando a pessoa vê, fala, nossa, eu preciso desse produto. A gente colocou lá a gente tem uma outra tecnologia que chama Scribe, que tem muita gente que gosta de escrever na lousa, no quadro branco, né? Só que quem está, o parceiro, ou o fornecedor, ou o colaborador que está em casa, não vê o que está sendo. Esse Scribe, ele pega exatamente, ele transforma o quadro branco num participante e você vê o gráfico que a pessoa está escrevendo. Você aperta um botão... Vocês que desenvolveram também. A gente que desenvolveu. Vocês são mais uma empresa de tecnologia ou uma empresa de um varejista? Eu acho que os dois, né? Na verdade, a gente atua nos dois, porque... A gente tem os produtos para consumer, né, que é o produto do dia a dia, mas a gente tem todo esse desenvolvimento para o B2B, né, e que nos dois está aliado à tecnologia. Então a gente engloba muito a tecnologia e a gente aproveita esse showroom para mostrar de tudo. Por exemplo, do gamer também, a gente tem o volante lá. Aliás, a gente convida todo mundo para ir lá fazer uma volta rápida. É aberto ao público, Jairo? É Oi? aberto ao público o showroom para todos? Não. Ele para os clientes, né? Mais para os nossos clientes. A gente faz alguns eventos lá, traz algumas pessoas que têm, né, tem a ver com o business, mas não é aberto. Adoraria que, né, cada vez mais as pessoas pudessem testar. Mas é um ponto legal, né? Esse negócio do volante. A gente tem cockpits espalhados nas principais redes varejistas, né? E é muito legal que o varejista ele pede, porque gera... Sim, as pessoas ficam curiosas, elas vão lá, sentam, pegar no volante. Pegar no volante, vai lá. Então, é um produto que chama público para dentro da loja. Com certeza. E, Jairo, a gente comentou um pouco de tecnologia aqui. A Logitech é uma empresa que investe bastante em P&D e tecnologia. Tem um centro de desenvolvimento muito forte lá na Suíça, né? E um foco forte de vocês tem sido a inteligência artificial, como você comentou de algumas aplicações dela. Você pode comentar um pouco mais como a Logitech, a estratégia da Logitech para implementar IA nos produtos? Claro. A gente tem já, né, uma área, né, de inteligência artificial para, na verdade, embutir e para facilitar a vida do consumidor, colocando inteligência artificial no dia a dia, né, dos produtos. A gente ainda não trouxe para o Brasil, mas lá fora até já tem um mouse que com um clique você já entra no ChatGPT direto. Mas você agora consegue customizar pelo software que eu estava comentando, você customiza e você com um clique já entra com qualquer inteligência artificial que você queira, né? Então, acho que assim, a inteligência artificial vai mudar tudo que a gente conhece e de uma forma muito rápida. Então, assim, todas as empresas estão trabalhando para se reinventar, porque a curto período, né? Não estamos falando daqui a 5, estamos falando daqui a 2 anos, assim, vai ter uma revolução completa de como que é nosso dia a dia. Então, a Logitech está trabalhando muito forte para trazer cada vez mais produtos para facilitar esse dia a dia dos nossos consumidores. Você diria que hoje o principal foco da Logitech está associado à inteligência artificial, ao desenvolvimento de produtos nesse sentido? Eu acho que são alguns fatores, né? Eu acho que o desenvolvimento de novos produtos, novas linhas de negócio, ela é fundamental para o sucesso da empresa, né? Então, assim, a gente tem produtos com muito sucesso que a gente só faz uma atualização, mas a gente precisa também de novos produtos, de novos lançamentos e cada vez mais a inteligência artificial está fazendo parte desses novos lançamentos.
Você poderia revelar alguma novidade que vem para o Brasil ainda esse ano? A gente teve uma reunião global agora até foi em Dubai, teve uma apresentação, né, de novas linhas, novos produtos, e eu particularmente fiquei super empolgado com o que vem pela frente. A gente tem aquelas datas que a gente, né, tem que seguir a política. Data de silêncio. Data do silêncio, mas eu adoraria uma oportunidade, eu comento Cabe mais a mim com você. perguntar. Tá certo. Jairo, eu só queria fazer mais uma pergunta sobre inovação. Vocês lançaram um mouse que é o Magic Mouse 2 e vocês aplicaram uma tendência que a gente não vê muito em inovação, né? Geralmente, quando se inova, o preço dos produtos aumenta. Só que, nesse caso, o preço do produto diminuiu. Isso é algo que vocês aplicam constantemente nessa estratégia de inovação? A gente acredita muito que a tecnologia pode trazer também simplicidade, né? E que novos produtos, né? Por que não? Se a gente consegue reduzir o custo, né? Com novas tecnologias, e essas tecnologias estão aí para isso, né? Para trazer algo novo, mas também para reduzir processos e para reduzir custos. Então, por que não trazer isso para o mercado e em particular, a gente sempre prioriza o nosso consumidor. Acho que é ele que a Logitech tem nesse DNA, priorizar. Número 1, essa entrada no nosso consumidor final. Então, acho que esse é um bom exemplo e tendo essa oportunidade, com certeza a gente vai continuar com essa estratégia. Alguma colocação, Vitor Marques? Acho que é isso. Acho que tivemos muita Logitech. Tivemos dia de Logitech hoje. Alguma colocação final, alguma consideração, Jairo? Eu queria agradecer vocês pela oportunidade e deixar novamente o convite para conhecer nosso showroom e poder experimentar um pouquinho dos nossos produtos e correr lá no nosso volante. Quero ver se são bons pilotos. Jairo, agradeço imensamente o seu tempo, a sua presença aqui, o seu deslocamento. A Associação Comercial fica no centro da cidade. Todas as vezes que um executivo vem aqui, eu faço questão de agradecer assim muito, porque a gente sabe que o tempo de vocês é escasso, que vocês, na maioria do tempo do dia, estão cuidando de coisas muito importantes. Muito obrigada. Não, eu que agradeço novamente pelo convite e poder dividir um pouquinho da história, da jornada da Logitech, que tem sido extremamente interessante, legal, todo esse período. Então, obrigado pelo convite, obrigado e até a próxima. Eu falei com Jairo Rosenblit, ele que é CEO da Logitech. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.